Ainda em cima desse último comentário do senhor, político que muito aparece, aquele que é produtivo e sério, traz vantagem para a cidade, vira vidraça. Eu queria saber como é que o senhor lida com os elogios que deve receber, e merecidamente, e lida também com as críticas. Eu lido muito bem. Aí entra aquela questão. Se você se dispôs a ser um homem público, você tem que estar preparado para o aplauso e para a vaia. Você não pode estar preparado só para o aplauso. E após você viver 20 anos, 22 anos com mandato, eu aprendi uma coisa. A política, ela não é criticada por toda a população. Ela é criticada por aqueles que vivem em volta da Câmara, em volta da Prefeitura, ou vivem dentro desse local, pela imprensa e por algumas pessoas que se acham conhecedores da política. Então, essas pessoas são mais críticas e, normalmente, conforme eu disse agora há pouco, lembra-se de algumas coisas negativas e esquece das coisas boas, porque o negativo, ele chama mais atenção de quem ouve, e o positivo, as pessoas acham que a pessoa está puxando o saco de alguém ou é eleitor. Ele não dá a devida importância. Aprendi também que se você se destaca fazendo algo, você incomoda aqueles que não pensam como você, ou aqueles que têm um outro lado na política ou uma outra ideologia. Então essas pessoas normalmente não vão te elogiar. Elas vão, mesmo que a coisa for boa para o município, a pessoa vai tentar vender o negativo. Isso é prejudicial à democracia e ao município, e é isso que faz com que o político, mesmo sendo bom, leve a fama de ruim. Eu aprendi durante esses 22 anos que a maioria das pessoas, por exemplo, que falam mal de mim, nunca conversaram comigo, não sabem nem o que eu faço, não sabem onde é a minha empresa, não sabem onde eu moro, e falam de mim porque ouviu alguém falar. Isso é normal ainda hoje no país, porque nós somos jovens na democracia. A democracia no Brasil existe há muito pouco tempo. Então, ela não está madura para a pessoa ter uma análise. Por exemplo, o cidadão comum, o cidadão que mora conforme diz, aquele que não está perto do poder, ele está muito preocupado na conta que ele vai pagar no dia seguinte, que hora que ele vai chegar no emprego, se ele tem que mudar de emprego, e não se preocupa com a política. E ele esquece que essa política que está acontecendo aqui muda a vida dele, para pior ou para melhor. Mas isso vai acontecer ao longo do tempo, ele vai começar a ficar mais ligado nas coisas. Por exemplo, eu talvez seja o político mais elogiado e mais criticado do município de Tupã. Isso, você me perguntou como é que eu lido. Eu me sinto bem, porque o pior seria ser ignorado por todos. Isso tem acontecido com muitos políticos do Brasil, que têm apenas um mandato, no máximo 2. No primeiro mandato é bem votado, no segundo cai pela metade e no terceiro está fora. Ele não foi nem elogiado e nem criticado, ele foi ignorado. Então eu me sinto o seguinte, se eu sou criticado, normalmente eu vejo a crítica do opositor. O opositor, ele funciona assim. Se eu disser que vou abrir uma mina de ouro em Tupã e vou descobrir, ele vai dizer que o pessimista, que não é oposição, ele vai dizer que vai ser bom, que o ouro pode gerar divisas para o município e que poderá gerar mão de obra e dará sustento a várias famílias e fazer um monte de outros elogios. O cara da oposição pode dizer que aquilo lá vai ser um prejuízo enorme para o município, porque vai ter que usar o mercúrio vai penetrar na terra e vai atrapalhar os lençóis freáticos e vai ter o discurso. Então há discussão para todos os lados. Isso não é ruim, mas a pessoa tem que ter coerência. Eu, como político, elogio a situação e elogio a oposição de acordo com aquela avaliação que eu faço da lógica do que é bom para o município e o que é ruim para o município. Não sou obrigado a acreditar em todos, mas eu tenho que ter a minha opinião. E a minha opinião sempre é, se o Valdemir, que até recentemente foi nosso adversário na campanha, fez coisas boas, tem que reconhecer. Se fez coisas ruins, eu tinha que criticar na época. Hoje, passou, é outro mandato. Nós temos que tocar a prefeitura para frente, que o povo não quer saber por que o outro fez ruim, por que fez bom. Vamos tocar para frente. Então, a política, ela vai amadurecer. Eu acho que nós somos jovens demais na democracia. E eu, respondendo sinceramente a sua pergunta, ser criticado e ser elogiado é ossos do ofício. Nós precisamos das duas coisas. Tenho mais só 2 assuntos para encerrar. O senhor falou a respeito dos segmentos que o senhor tem colaborado. E eu tenho conhecimento também que o setor de moradia, o senhor tem trabalhado muito. E queria que o senhor comentasse sobre isso
né, e sobre a saúde na cidade de Tupã. Bem, primeiramente sobre as moradias, é aquela história da pessoa às vezes não ter a informação política devida. Quando a Dilma fez o projeto Minha Casa Minha Vida, aliás, o Lula que fez o primeiro, quando eu ouvi o projeto Minha Casa Minha Vida pela Voz do Brasil, eu costumo, quando estar viajando, ouvir a Voz do Brasil, que as notícias primeiras de Brasília saem ali. Eu ouvi o programa, a primeira coisa que fiz para chegar em Tupã foi fazer um requerimento pedindo que Tupã fosse incluído. Eu fiz para o prefeito, à época, para o deputado Cândido Vacareza, à época, que estava se aproximando de Tupã, mandei para o presidente Lula, mandei para tudo aquilo que eu achei que pudesse ter influência para que Tupã fosse incluído. Isso só não basta. Aqui na Câmara tem mania de que, fez um requerimento ou indicação, eu já fiz minha parte. Isso não resolve. Isso é o começo do trabalho. Depois você tem que correr atrás disso. Tem que ir lá fazer a prefeitura se inscrever, tem que ir atrás do deputado para lá, inclua Tupã, faça acontecer, coisa que o eleitor não vê, não sabe e não sabe nem como é que aconteceu. Então, nós fizemos esse trabalho desde o início para que Tupã fosse beneficiado. O resultado foi surpreendente para a nossa cidade. Porque o projeto Minha Casa Minha Vida, diferentemente de outros programas habitacionais, por exemplo, CDHU, CDHU faz um projeto habitacional, social, legal, muito bom, só que 25 anos para pagar. Automaticamente, essas parcelas são corrigidas e há um financiamento proporcional ao salário de cada um, quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos, mas acaba pagando uma casa e meia no mínimo. O projeto Minha Casa Minha Vida, diferentemente disso, foi que o presidente Lula dizia que morava nas casinhas de taipa, lá no Nordeste, que ele achava que a população tinha que ter uma casa para morar. Ele lançou o projeto, e um projeto extremamente social, talvez um dos mais social do mundo. Talvez mais do que nós, só Singapura tenha tido um projeto melhor que o nosso. Que o cidadão compra uma casa, paga 5% do salário do que ele ganha, por no mínimo de R$25 e no máximo de R$80, e que paga apenas 10 anos. Significa dizer que são 120 meses, vão pegar a prestação mais cara que é 80, vai pagar 9.600 numa casa que vale 70. Então é para ajudar e subsidiar através do governo que o pobre possa ter uma casa e vai ter escrituras de morrer. Pelo menos é a lógica. Lógico que alguns podem morrer e não ter escritura, mas em 10 anos o cidadão tem a escritura na mão e o valor pago é mínimo. Imagina você, o cara que... E outro detalhe, o cara que está desempregado também pode entrar. E esse só paga R$25, portanto paga R$3.000 numa casa de 70. Mais importante que isso, o cara que está negativado no Serasa, devendo para todo mundo, também pode entrar. Porque na teoria, mas se o cara tem que estar em dia com tudo, esse não é o que mais precisa. O que mais precisa é o que está devendo mais, que está mais enrolado. Então, foi feito um projeto social buscando isso. Então, eu tinha que trabalhar como vereador para que isso viesse para Tupã. Tivemos a felicidade de, à época, ter uma grande participação do Tiago, vice-prefeito, que era assessor do Vacareza, através de relacionamento nosso, eles ficaram amigos do Vacareza, e Tupã, somando aos benefícios que o deputado influenciou dentro da Caixa, tinha outro problema mais grave. Você tinha que arrumar empresa para comprar o terreno, que não é a prefeitura que compra, é bom que isso fique claro, que quando fala em obras do governo, todo mundo acha que todo mundo está fazendo as coisas para ganhar dinheiro. Quem compra o terreno da Minha Casa Minha Vida não é o governo, não é a Caixa, é o empresário que quer fazer um investimento. Ele compra o terreno, ele faz o projeto, a Caixa paga para ele, e depois a Caixa paga por medição as casas que ele faz. Significa dizer que o município não põe um centavo nisso. E todo o investimento é privado. O cidadão compra o terreno, o cidadão faz a obra e a Caixa paga pelo aquilo que ele fez. Então, algumas pessoas, até maldosamente, dizem assim, está fazendo isso porque vai ganhar algum da propina, não sei da onde. Quer dizer, o empresário que faz, ele está lá para ganhar dinheiro. Agora, o governo, quando ele decidiu que a prefeitura não dá terreno, e que o empresário tem que comprar tudo e a Caixa paga, quer dizer, quando você lida com a iniciativa privada, você está lidando com pessoas que é do ramo, que sabem o que faz e sabem quanto vale uma terra. Então não tem superfaturamento. Então há uma negociação justa, por isso que o cidadão vê 10 terrenos e compra um. Então isso aí é um negócio muito bom. Então Tupã, nós fomos atrás de vários empresários para que viesse para Tupã, porque se você não tem investidor, não tem um projeto. Então não adianta você ter o deputado para liberar as casas, o governo para liberar, você tem que ter um empresário para vir comprar o terreno.
E eu fiz isso o meu tempo inteiro. E os empresários foram convencidos a comprar em Tupã. Nós já temos 294 no primeiro projeto, 377 no segundo, 155 nas que estão terminando, que deve acabar até o final do ano. E agora temos mais um investidor que vai fazer 1.150 casas. Então nós fizemos aquilo que Tupã precisa. Nós fizemos inscrição quando foi lançado Minha Casa Minha Vida, houve 2.900 inscrições. Nós conseguimos 2.000 casas. Não estão todas prontas, mas está conseguida, está combinado. Isso significa dizer, dessas 2.900 pessoas que se inscreveram, com certeza várias é da mesma família, porque a pessoa pensa assim, se não der certo para um, dá para o outro. Então, com certeza, 2.000 casas significa 3% do número, não, ao contrário, 10% do número de moradia de Tupã. Nós conseguimos ampliar em 10% o número de moradia de Tupã. E nós conseguimos, para uma população de 60 mil habitantes, se você fizer um cálculo rápido e colocar 4 pessoas por família, você conseguiu em 15 mil famílias trazer 20% de moradia. 2.000 casas é muita casa. 2.000 não, vai dar 12%, 13%. É muita casa, que duvido que alguma cidade do nosso porte conseguiu tanto. Isso é um trabalho que nós fizemos a indicação, fomos atrás, teve participação do prefeito, teve participação do vice-prefeito, teve participação do deputado, ninguém faz nada sozinho. Isso é uma coisa certa. Em relação à saúde, eu gostaria de dizer àqueles que estão nos assistindo e ouvindo que eu até conversava sobre isso ontem e alguém se engana quando acha que a saúde no mundo é boa, só no Brasil que é ruim. A saúde é ruim no mundo inteiro, porque quando se trata de um doente na família da gente, esse é o maior problema da nossa família, ele é maior que todos. Não importa qual é a doença. Se você tem um parente doente, você está com o maior problema. Então você quer ser atendido na hora, você tem que ter o melhor atendimento, você tem que ter o remédio na hora. E isso significa dizer que o Brasil cometeu um grande erro. Eu falando isso aqui, as pessoas podem interpretar errado, mas eu gostaria de deixar claro. Eu não sou contra que todos têm direito à saúde. Mas quando fala-se que todos têm direito à saúde, tem que ter estrutura para isso. O grande erro da Constituição de 1988 foi dizer: todo brasileiro tem direito à saúde integral e gratuita. Significa dizer que nós, para fazermos uma lei dessa no Congresso, tínhamos que ter hospitais suficientes, tínhamos que ter verba suficiente para poder falar: eu te dou tudo, mas eu tenho para entregar. Então, quando eles fizeram a lei em Brasília, eles esqueceram de fazer a contrapartida. E eu vou usar isso com um exemplo rápido. É como se lá em Brasília hoje dissesse assim: todo transporte urbano também é gratuito e todos têm direito. Não vai ter ônibus suficiente para todo mundo. E por mais que você puser ônibus, vai faltar ônibus. E por melhor que sejam os ônibus, todos vão reclamar. Então, é mais ou menos o que fez na saúde. Porque imagina você que um governo ele tem um orçamento. Esse orçamento municipal ele tem 25% obrigatoriamente para gastar na saúde, na educação, como valor mínimo do orçamento. Aí a lei, por outro lado, diz que o prefeito também tem obrigação mínima de gastar 15%. Então aí já deu 40%. Aí você imagina que os funcionários públicos não podem passar de 51%. É o limite providencial que o Tribunal de Contas exige, que o limite, na verdade, máximo é 51%. Se você somar o limite máximo, porque tem muita cidade que tem esse problema, não é o caso de Tupã, que nós estamos aqui na faixa de uns 43, 44, mas se você somar 15 com 25 são 40, com mais 44 já deu 84. Aí nós temos o esporte, aí nós temos o turismo, aí nós temos a cultura, aí nós temos a obra, aí nós temos um monte de outras coisas para fazer e o dinheiro não vai dar. Aí quando diz assim, todos têm direito à saúde, a Prefeitura de Tupã no ano passado, eu até acredito que não houve uma boa gestão, porque tem que saber equilibrar como a família faz em casa. Um pai não pode dar mais do que ele ganha, senão ele quebra. Então tem que fazer como o Estado faz. O que o Estado faz? Tupã tem direito a tantas consultas, quer dizer, apesar de ter direito à saúde, eles só oferecem o que eles podem. E nós tivemos um gasto na saúde no ano passado de mais de 27%.
significa dizer que 27 com 25 já deu mais de 50%, automaticamente deu o déficit municipal. Pior que isso, a saúde não ficou boa e nunca ficará. Por quê? O ano passado, quando eu digo que não houve uma boa gestão, é porque se você der só consulta, cada consulta significa remédio. Se você deu muita consulta, significou mais remédio. Aí você tem que pagar a consulta e depois tem que pagar o remédio, vai chegar uma hora que não vai dar o dinheiro. Ainda tem pior, após a consulta tem uns procedimentos. Aí você vai fazer todos os exames, aí você vai fazer as partes de imagem, aí automaticamente você aumenta a demanda. Aí você pode dizer, mas Ribeirão, então você não é a favor da população ter saúde de graça? Sou favorável, desde que haja dinheiro para isso, e aí cabe ao governo estadual e federal a dar essa condição, porque é para onde vai a maior parte dos recursos. Não pode ser jogado nas costas do município. Por exemplo, o medicamento é dever do Estado. O cidadão tupanense, quando vai lá e não tem remédio, sabe o que ele faz? Ele vai no juiz e fala, obriga o prefeito a dar o remédio. Porque o prefeito é o que está mais próximo do cidadão. O certo era ele entrar contra o Estado. Só que se ele entrar contra o Estado, até chegar o remédio, ele pode ter morrido. Então cabe ao prefeito fazer o socorro. E cabe ao prefeito a não ter dinheiro para tudo. Então está mal organizada a saúde no Brasil, está dando todas as vantagens sem a estrutura, e aí não tem nenhuma cidade que a saúde é boa. E posso dizer mais, a saúde de São Paulo, capital do Brasil, capital do estado de São Paulo, a maior cidade da América Latina, tem os maiores recursos dentro de um hospital, e a saúde lá é pior do que a de Tupã. Porque lá você encontra pessoas no corredor, na maca, no chão, porque não tem onde internar. Em Tupã, você não vê isso, você vê as pessoas internadas. Pode faltar equipamento, pode faltar qualificação, mas nós não temos. Lá tem melhor equipamentos, são melhores aparelhados, mas aqui nós temos oferta de leito, aqui nós temos oferta de atendimento, aqui nós temos oferta de consulta, que às vezes a pessoa reclama, mas eu fui lá me consultar e demorou 30 dias para ser atendido. Aqui em Tupã, se você for num médico particular, você às vezes fica na fila 90 dias. Mas o cidadão tem de graça e é um direito dele, então ele reclama demais e muitas vezes com razão, aliás, a maioria das vezes, porque o parente dele que está doente não é o meu e nem é o seu. Então, é uma conta que não fecha. E o que eu estou falando aqui, poucos políticos têm coragem de falar, porque isso é a pura verdade, é só fazer o levantamento. As pessoas querem, não, o ideal para um político é, não, a população está certa, ela tem direito a tudo. Então, eu tenho uma filha médica. Ela fala, pai, quando eu faço o plantão, de cada 10 pessoas que eu atendo no plantão, somente 2 precisaria ter ido lá. Só que, no entanto, ela teve que ocupar 10 momentos dela como médico para atender 8 pessoas que não precisavam. Porque eu quero lembrar para quem está nos assistindo, e normalmente nós temos aqui em Tupã uma população de idade média alta. Eu fui ao médico a primeira vez com 12 anos. A minha filha foi ao médico antes de nascer, no mínimo umas 10 vezes. Aí está a diferença da demanda. Quando você dá um monte de direito, todos têm direito, você tem que ter condição de atender a todos. E o Brasil não está preparado para atender a todos. Temos no Brasil o maior plano de saúde do mundo, o SUS. Então foi dado todos os direitos, mas não tem ainda condição de dar o direito que ofereceu. É por isso que há tanta reclamação. Eu recordo que quando eu era iniciando na minha vida profissional trabalhando, só ia no médico gratuito quem tivesse a carteirinha do INSS e fosse contribuinte. Hoje não. Hoje todo mundo tem. Muito bonito, muito legal, todo mundo tem direito, mas o governo tem que dar essa condição. E não tem dado. Os municípios têm pago muito caro por isso, que o governo federal oferece os direitos e não dá o dever. Então são vários problemas. O idoso tem direito a andar de graça no ônibus. Só que chega no município, o problema dá no município. O governo que fez a lei lá em cima não paga nada. E aí cria-se o problema no transporte também. Então o Brasil está fazendo a rota que a Europa fez. A Europa ofereceu tantos direitos que Portugal está quebrado, que a Espanha está quebrada, porque chegou no limite que estão começando a tirar os direitos e estão fazendo greve. Porque não dá para dar todos os direitos, porque não tem tanto contribuinte. Não tem mágica, uma caixa d'água que sai mais do que entra, uma hora vai ficar vazia. Então não tem como. Então, o Brasil está fazendo mesmo. Lá no Congresso só se discute direitos. E o direito vem de cima para baixo, o prefeito é obrigado e o dinheiro não dá para todo mundo. Para encerrar, Ribeirão, Tupã, como você disse durante toda a entrevista, tem 63 mil habitantes.
E eu escuto dizer que na década de 60, Marília, Prudente e Tupã era muito parecida em número de população. Hoje Marília tem seus representantes, durante muito tempo teve, Prudente tem seus representantes, e a gente vê que Tupã não consegue eleger um deputado, ou pela população não abraçar a ideia, ou porque a micro-região de Tupã também não abraça. Você não acha que não está na hora de nós nos juntarmos e definitivamente colocarmos um representante lá? Até porque, você mesmo disse, quantas vezes não saiu daqui para buscar um deputado de fora para que pudesse ajudar a nossa cidade? Sem conhecimento, às vezes sem saber onde fica Tupã. Não era melhor ter um representante de Tupã para que representasse não só a nossa cidade, mas como toda a micro-região? Eu comecei essa entrevista dizendo que o povo de Tupã é muito acolhedor, e isso é verdade, o pessoal sabe receber as pessoas. Tupã falta uma coisa importante para uma comunidade. Quando você imagina como é que fizeram as cidades do mundo, todo mundo morava no sítio, na roça, e foi se juntando, porque o povo quer morar mais perto, quer ter calor humano, quer ter unidade, quer ter amor à terra. Tupã está faltando um pouco mais de amor à terra. Você falou de algumas cidades, por exemplo, Marília, não só é do mesmo tamanho de Tupã, é até da mesma idade, quer dizer, não tem como uma ser maior que a outra. Porque quando você fala isso, as pessoas, para, isso é conversa. Não é conversa não. A idade de Marília e Tupã, igual, tá? Os sócios que fundou o Bradesco, um é de Tupã, outro é de Marília, certo? Então, o que falta em Tupã hoje, e eu não quero culpar só a população, quero culpar principalmente os políticos. Eu sou político e me incluo entre eles. O interesse pessoal não pode ser maior que o coletivo. As pessoas têm que ter opinião, mas as pessoas têm que ter amor à terra. Quando você divide a sua cidade, você está tirando a força da cidade. Quando você não pensa coletivamente na sua cidade, eu digo isso porque a pessoa reclama às vezes da coleta de lixo, porque é caro. Mas já pensou se não coletar o lixo, como é que fica a cidade? Vai ver Veneza como é que está. Dá um lixo, porque não tem como coletar o lixo onde pôr. Reclama que o IPTU é caro. Se não pagar imposto, a cidade é um condomínio. Então nós temos que zelar, o povo tem que zelar pelas coisas públicas, tem que se alegrar de pagar imposto, porque só paga imposto quem tem propriedade, e você se tem que pagar, porque às vezes eu vejo o cara reclamando, nossa, eu pago 10 mil de imposto de renda, que bom, se estivesse pagando 20, estava ganhando mais. Ah, mas o imposto é alto. Bom, vamos lá, não é alto, ele é mal usado, certo? Agora, se o cara está pagando é porque ganha. Agora, Tupã, falta esse bairrismo que você fala, mas Marília também tem na hora da eleição municipal, que faz parte, uma disputa, mas acabou, todos querem o melhor para Marília. Eu costumo dizer que o tupanense, quando joga o Tupã Futebol Clube contra o Palmeiras, até os palmeirenses torcem para o Tupã. Falta isso na política. Falta exatamente isso. Quando o cidadão de Tupã for disputar um título lá na China, o cara é de Tupã, todo mundo torce para ele. Mas na política não tem isso. Falta exatamente isso. Esse propósito de dizer, peraí, o que é melhor para Tupã? Então você tem que pensar em Tupã. É bem verdade que, por outro lado, as pessoas podem dizer, mas Ribeirão, mas você está falando isso, você não votou no Carlos Messa quando foi candidato. É verdade, eu não votei no Carlos Messa, certo? Eu estava no meu primeiro mandato, não tinha essa visão. Ah, você no ano passado trabalhou para outro. É verdade, nós não tínhamos, por uma questão política, você muitas vezes, então quando eu falo da união, eu me incluo, todos nós somos culpados dessa desunião. Então é preciso que nós tenhamos, na hora da eleição, primeiro, quando sair candidato, conversar com as bases. O principal, começa pelo candidato. Segundo, verificar se há condição de sair sozinho, não sair dois ao mesmo tempo. Porque se você começa desunindo pelos políticos, como é que você quer que o povo se una? Então é preciso que haja um grande trabalho, uma grande mobilização. Mas eu volto a dizer para você, isso faz parte da nossa cultura. Nós somos há muito pouco tempo um país democrático. Então falta essa vivência de você viver a democracia. Então a culpa é de todos nós, é culpa minha, é culpa dos demais políticos, de todos nós. Mas eu quero aqui dizer, aqui vocês estão nos ouvindo, que um candidato que é da nossa cidade, ele pode ir lá e fazer um péssimo mandato. Mas é porque ele não se adaptou,
que eu duvido que alguém saia de Tupã para ir para São Paulo ou para Brasília para não fazer o melhor. Talvez ele não tenha condição, não esteja preparado para isso, ou não deu sorte, ou estava do lado errado, mas a intenção dele, com certeza, é trazer o melhor para a cidade. Então, a tendência natural é que haja uma união, mas isso vai levar um tempo, porque as disputas municipais criam a cisão para as disputas estaduais e federais. E isso é complicado. Por outro lado, você fala, mas espera aí, então você só vota em quem for da cidade? Não vou votar só em quem é da cidade. Porque a gente, ao longo da história, conforme eu disse agora há pouco, você quando vai buscar verba, você logicamente, a expectativa de quem está te ajudando é que você retribua. Isso faz parte da democracia também. Certo? Da mesma forma que alguém pode ser eleito daqui e não dá conta de resolver, alguém que não tem nada a ver conosco pode retribuir. E você tem que retribuir, você tem que ser honesto com a sua consciência. Eu não posso, por exemplo, na última eleição apoiei o Vacareza, como apoiei o Vadão, que são pessoas que trouxeram coisas para Tupã. Eu não vou pegar um deputado que não tem nenhuma identidade e sair pedindo voto por aí. Quer dizer, ou você tem compromisso ou tem resultado. E você tem que fazer isso. E muitas vezes entra outro problema que cria a dificuldade da eleição local. Nós temos apenas 51 mil eleitores. Hoje um quociente, dependendo do partido, passa de 100. Dependendo do partido, chega a 50, 40, 30. Mas você tem que também ter a sorte de acertar e o povo acreditar que é possível. Então é um monte de fatores que levam a gente a não saber como equacionar. Mas eu quero dizer que tem que começar primeiro pela união dos políticos. Quando se trata de Tupã, nós temos que nos unirmos. Nós não podemos ficar discutindo só as diferenças, querendo um colocar defeito no outro, como a política faz isso permanentemente. Eu acho que um dia nós estaremos preparados para ter um pouco mais de bairrismo, um pouco mais de inteligência política. Primeiro, para não dividirmos antes de sair, depois para nos unirmos ao que tiver definido os candidatos. Mas será que não dá para ser esse ano? Eu digo isso porque você é filiado ao PP, o último candidato eleito do PP, deputado estadual, teve por volta de 35 mil votos, acho que 34 mil votos. E na última eleição com o candidato tupanense, o atual prefeito Manuel Gaspar obteve essa votação, 34 mil votos. Claro que 50% desses votos foram obtidos em Tupã e o restante ele conseguiu em cidades de fora. Não é possível? Você toparia essa empreitada? Não, eu acho que um homem público ele não pode achar nada difícil. Ele tem que saber que é difícil, mas ele tem que enfrentar a parada. O deputado, ele começa... Eu acho que esse ano está um pouco atrasado. A eleição é em outubro, quer dizer, ela vai... As convenções é em junho, você tem pouco tempo para organizar isso. É um ano de Copa do Mundo, está um ano atípico, você não vê nem sequer os deputados mais velhos estar falando em política. Mas essa articulação tinha que estar acontecendo há mais tempo. Por exemplo, eu participei da organização para a última eleição local. Eu comecei a organizar no mês de agosto de 2011 para fazer a eleição do Manuel Gaspar em 2012. Eu participei de toda essa montagem, essa engenharia de coligações, de filiação de pessoas, de organização, de mobilização. Eu vejo, por exemplo, Tupã hoje, qual é a situação que você vê? Você vê o Evandro Gussi como deputado federal, o Motinha, que é também de Tupã, deputado federal, já são 2 de Tupã. Na área de estadual você vê dizer que, eu não estou aqui dizendo que serão, mas você ouve dizer que César Donadello é candidato, que Ribeirão é candidato, que Zé Maria é candidato, que Thiago é candidato. Então, essa divisão, essa dificuldade de entendimento deixa as vaidades pessoais falar mais do que a coletiva. Isso é difícil. Agora, é possível eleger? Nós já elegemos o Carlos Messas, deputado, com 27 mil votos, 25. O suplente do meu partido na última eleição, há 4 anos atrás, teve 20 mil votos. Você falou de 34, na verdade teve 55. O primeiro eleito do meu partido teve 55. Então, na prática, tudo é possível. Você tem que acertar legendas. Agora, o que não dá é para você achar que o cidadão vai ser eleito em Tupã com 10 mil votos, com 15 mil votos. Isso não vai, não tem como, a menos que você tenha um aborto da natureza, como houve a questão do Enéas, como houve a do Tiririca, mesmo a do Tiririca, os últimos eleitos foi 80 mil votos, apesar de ter ajudado várias pessoas. Então, é realmente uma coisa complicada. A política é difícil, o nome é...
a política significa disputa, e quando se fala em disputa, tudo fica muito complicado. Então, essa questão de ser candidato envolve outro problema, o problema financeiro. Um candidato para viabilizar em Tupã, se você pegar os deputados maiores que vêm por aqui, eles gastam 5, 6, 10, 8, 10 milhões para fazer uma campanha, fazendo 100 cidades, 200 cidades. E um deputado aqui da região, ele vai ter que fazer uma área menor. Então, ele tem que acertar o partido, ele tem que acertar as parcerias, ele tem que fazer um monte de trabalho antecipado de prefeitos para ter essa chance. Eu não descarto que Tupã vai ter ou não vai ter candidato, acho que deva ter, até porque isso tem que ser uma coisa cultural, certo? E a gente vamos esperar os interesses políticos que estão em nossa volta, como serão finalizados nesse ano eleitoral. Isso é um ano de Copa do Mundo, é um ano de eleição, é um ano economicamente positivo, mas para a eleição eu acho que esse é um ano complicado. Bom, eu quero agradecer, Ribeirão. Sei que você tem muitos compromissos e abriu esse espaço para a gente. Quero agradecer também a estrutura da TV Câmara, que possibilitou um papo muito melhor aqui. E dizer que esse canal está aberto a você. E sempre que você quiser divulgar alguma coisa, falar alguma coisa sobre a Câmara. É bom dizer que o Ribeirão também, além de 6 mandatos, é a terceira vez presidente da Câmara, né? Então, esse espaço está aberto para você sempre que você quiser. Queria que você se despedisse, falasse, dissesse as suas considerações finais. Na verdade, você tocou no assunto, eu fui 3 vezes, estou pela 3ª vez presidente da Câmara. Eu tenho muito orgulho de estar há 22 anos na política, diferentemente de muitas conversas maldosas de pessoas que têm o interesse de denegrir a imagem das pessoas. Eu não tenho nenhum processo, nunca fui condenado. Olha que ficar 22 anos na política, morando na mesma casa que eu construí antes de ser político, não ter um inquérito, não ter um processo, isso não é para qualquer político. E aí eu me vejo muitas vezes injustiçado por pessoas que têm por um único objetivo: vamos denegrir para diminuir, vamos eliminar, vamos destruir. Eu acho que o caminho da construção é melhor do que da destruição em qualquer segmento. Mas o povo de Tupã é sábio, e sou eleito e fui eleito tantas vezes, conforme disso, não é pela minha simpatia, é pelo meu trabalho, e é por isso que eu continuo trabalhando, porque eu não quero ser julgado pela minha simpatia, eu quero ser julgado pelo meu trabalho. E isso é o que eu gostaria que aqueles que porventura não gostam de mim, não me conhecem, analisassem o meu trabalho, que goste de Tupã. Não é gostar do Ribeirão, é gostar de Tupã. E se gostar de Tupã, eu também gosto, nós estamos pensando da mesma forma. E é essa a mensagem que eu quero deixar ao povo de Tupã, e agradecer pela oportunidade de me deixar ser um homem público por tantos anos. Aliás, o vereador que mais mandatos conseguiu em Tupã, é o vereador que mais mandatos conseguiu de presidente da Câmara de Tupã. Então, como gestor, já demonstrei por 3 vezes, com todas as contas aprovadas, com nenhuma mancha que possa dizer assim: o Ribeirão tem isso, eu tenho prova. Não tem. Eu nunca tive nenhuma condenação na área pública, a não ser multa por problemas eleitorais, que aí é uma questão de formato, nada de que você tenha cometido ato ilícito. Então, eu me sinto feliz de poder andar de cabeça erguida, olhar para aqueles que gostam de mim, olhar para os meus adversários, conversar abertamente, sem nenhuma preocupação que a pessoa possa, justamente, estando certo, me criticar. Ele pode me criticar, mas é injusto. Não é verdadeiro, porque não há prova de que eu tenha cometido nenhum ato ilícito na política. Isso aí é um orgulho que eu tenho, que meus filhos têm. Eu sou um candidato ficha limpa, e não é porque é lei hoje, é porque eu sempre fui e nunca tive problemas dentro da política que me denegrisse a minha imagem, a não ser os fofoqueiros de plantão, os adversários que plantam aquilo que você não merece, e você é como um saco de pena. Não dá para você pegar todas as penas jogadas de um avião e juntar e mostrar que aquilo é verdadeiro.